Irmãos, hoje nós estamos fazendo aqui o Seminário da Salvação. Cada semana o Senhor Jesus tem nos dado aqui mensagens, revelações, palavras para o nosso crescimento. E eu creio que hoje Ele vai abençoar bastante você. Amém, Jesus? E nós estamos na nossa 7ª lição. Eu marquei com vocês 9 semanas desse propósito aqui. E o que nós temos falado semana após semana, eu tenho entregado para você aqui como se fosse um esboço, um resumo da mensagem, é sobre o assunto mais importante, sobre a vida eterna. Semana após semana eu tenho citado para você Marcos 8,36. Deixa eu ler com você, Marcos capítulo 8, versículo 36. O Senhor Jesus ele vai falar para nós, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Em outras palavras, de nada vale, nada adianta você possui todas as riquezas, os maiores prazeres desse mundo e depois você perder a sua salvação, você não morar no céu. O que nós temos falado aqui semana após semana é sobre o caminho que leva você para o céu. E esse caminho é Jesus, diga glória a Deus. E a obediência à palavra dele, aos mandamentos dele. Nós já falamos aqui sobre a vida eterna, falamos sobre o Salvador que é Jesus, falamos sobre o batismo, o novo nascimento, amém? Falei com vocês sobre a lei de Deus e a graça de Deus. E hoje eu queria tratar com vocês sobre o caminho estreito. Vamos lá, por favor, para a nossa lição. Pega comigo, vamos acompanhando aqui. Diz assim, lição 7, o caminho estreito. Não há pergunta mais importante do que aquela feita pelo jovem rico ao Senhor Jesus. Aí, 2 pontos. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui eu queria ler com você. Abre a Bíblia, vamos lá. Mateus capítulo 19. Está resumido aqui na lição, mas eu queria fazer a leitura com você. Mateus 19. Louvado seja Deus. Lá no versículo de número 16, Mateus 19, 16, a Bíblia diz: E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Eu falei aqui na lição e repito a você. Não há, irmão, pergunta mais importante do que essa. Se você sente que você ainda não é salvo, porque entenda bem, essa semana uma pessoa até me perguntou, ela falou assim, mas como eu faço para saber que o meu nome está escrito no livro da vida? Uma pessoa me perguntou isso. A verdade é, irmão, que quando o seu nome está escrito no livro da vida, você sabe. Amém? Porque a salvação nos é dada pela graça, mas ela é nos dada pela graça mediante a nossa fé. E o que é a fé? A fé ela é certeza, ela é convicção. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Então, em outras palavras, eu não vejo, mas eu sei. Amém? Eu nunca vi o Senhor, irmão. Nunca vi Ele pessoalmente. Amém? Nunca ouvi a voz dele como um som audível. Já ouvi muitas pessoas testemunharem que viram o Senhor, que ouviram a voz dele, e que coisa linda deve ser. Amém? Até hoje eu tenho sido guiado pela palavra de Deus, pela pregação da palavra e pelo testemunho interior. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte: apesar de eu nunca ter visto o Senhor, eu sei que eu sou dele. Amém? Todos os dias, quando eu coloco a cabeça no meu travesseiro para dormir, eu tenho dentro de mim aquela convicção de que um dia eu estava perdido e que eu fui encontrado. Amém? O Senhor me salvou. Eu sei que eu vou estar com Ele por toda a eternidade. Diga glória a Deus. E você sabe, isso é a fé. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem pessoas, talvez aqui nesse culto, talvez alguém assistindo em casa, talvez tem pessoas que têm essa dúvida ainda. Lá dentro dela, ela sabe, está faltando alguma coisa, pastor. Se fosse hoje o meu último dia, eu ainda não sei se eu estou indo para o céu ou não estou, ou não sei se estou indo ou não estou indo, pastor. Aquele homem, esse rapaz, esse jovem, ele tinha essa dúvida. Então ele foi e perguntou a Jesus: Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida? E que ótima pergunta ele fez. Se você sente que está faltando alguma coisa, irmão, pergunta a Jesus: Senhor, o que está faltando ainda? Será que tem algum pecado do qual não me arrependi? Será que tem alguma prática errada na minha vida que eu ainda não abandonei? Tem algum mandamento do Senhor que eu não estou guardando? O que é que me falta? Para esse jovem, Jesus deu uma resposta, e a resposta de Jesus ela é importante para nós hoje nessa mensagem,
Porque a resposta de Jesus tem duas partes. Primeiro, Jesus disse para ele, na verdade o Senhor primeiro deu até um puxãozinho de orelha nele, né? Porque ele disse assim, bom mestre, que farei? E Jesus disse, por que você está me chamando de bom? Existe um que é bom e esse é Deus. Não é que Jesus estava dizendo, eu não sou Deus. O que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte, Deus é bom em todo, e aprenda isso, irmão, Deus é bom quando Ele fala o que você quer ouvir, mas Deus é bom quando Ele fala o que você não é porque você veio num culto, e aquele culto foi aquele culto alegre, não tem aqueles dias que o culto na igreja é aquele culto alegre, avivado, acontece ou não? Não é que nesse dia Deus estava de bom humor, e aí no outro dia, quando o culto às vezes é um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim, né? Vem aquela bronca, aquele puxão de orelha, hoje Deus está de mau humor. Deus é bom em todo. No dia que Deus fala aquilo que você esperava ouvir, Ele é bom. No dia que Ele fala o que você não queria ouvir, Ele continua sendo bom. E dependendo do caso, eu vou dizer, talvez naquele dia com você Ele foi até melhor. Porque às vezes a palavra que você não queria ouvir era exatamente aquela que você precisava ouvir para ser salvo, para abandonar o que é errado, para entrar no caminho certo. Amém? Então, primeiro Jesus vai dizer para ele assim, bom, por que você está me chamando de bom? Deus é bom. Aí ele fala, mas se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele vai perguntar para Jesus, quais mandamentos? E o Senhor começa a citar alguns, daqueles que eu falei com você, da lei moral de Deus, honrar pai e mãe, né, não roubar, não matar, não cometer adultério. E aquele jovem vai dizer a Jesus o seguinte, tudo isso eu tenho observado, eu tenho guardado desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Amém? O Senhor vai dizer para ele, mas ainda te falta uma coisa. E aí é o ponto que eu queria falar com você hoje. Talvez tem pessoas que elas têm obedecido muito da lei de Deus. São pessoas religiosas, amém? E algumas acham até bonito as coisas religiosas, as coisas espirituais. Mas tem um ponto da vida dela, da caminhada dela, que ela não consegue renunciar por amor a Jesus. E aí vem o que eu queria falar com você hoje, sobre essa porta que é estreita e esse caminho que é estreito. Um amigo meu, há uns anos atrás, não vou falar aonde foi não, porque eu não quero expor a pessoa, nem a situação, até porque é uma situação meio chata, meio desagradável. Talvez alguém fique até ofendido de eu falar. Mas esse meu amigo, ele tinha ido visitar uma igreja, e a igreja estava passando por uma reforma, e eles tinham feito assim, tinha o salão da igreja, amém? A nave assim, onde aconteciam os cultos, e a igreja tinha uma entrada, essa entrada antes era por fora, mas eles fecharam essa entrada de fora, ela estava obstruída, e abriram uma portinha para poder passar para a parte de escritório, aonde iam fazer uma recepção, tinha lá um café preparado lá para o pessoal que estava indo visitar, amém? Só que esse meu amigo, ele estava muito acima do peso, mas quando eu falo que ele estava com força, irmão, ele estava enorme, amém? Ele não conseguiu entrar. A portinha estava bem estreitinha, a entrada que eles tinham improvisado, amém? E ele foi tentar passar, irmão, não passou nem de frente nem de lado. Irmão, ele ficou tão bravo, ele ficou tão chateado. Depois, quando ele encontrou comigo, ele falou, você acredita, rapaz, que a entrada que tinha lá não dava para eu passar? Eu olhei e falei assim, olha, você não está entendendo que tudo bem, eles têm que arrumar uma porta maior, mas você não está entendendo que você está com um problema, rapaz. Você está muito acima do peso. Do jeito que você está aí, é perigoso você ter uma doença. Eu falei com ele também não gostou de eu ter falado, foi embora. Mas eu estou falando isso aqui para você por quê? Porque tem pessoas que ficam chateadas quando nós tocamos em alguns pontos da mensagem do Evangelho e nós falamos de coisas que elas têm que abandonar, coisas que elas têm que renunciar. Ao invés delas entenderem, eu tenho que mudar, eu tenho que abrir mão de algo para que eu possa entrar no reino do céu, tem gente que está querendo que Jesus faça uma reforma e aumente o espaço da porta, né? Não, eu quero entrar desse jeito aqui. Não, porque tem que aceitar que eu sou desse jeito, porque eu nasci desse jeito, porque eu penso desse jeito, e quem não concorda comigo é que está errado. Irmãos, a Bíblia diz, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu tenho vivido minha vida de uma determinada maneira. Se um dia
eu ler na palavra, ou eu ouvir na pregação, Deus falar comigo que aquilo está errado, o problema não é Deus, o problema sou eu. Ele é o oleiro. Não é a massa que tem o poder de decidir o que ela quer ser. É o oleiro que tem o poder para colocar as mãos e fazer do vaso aquilo que ele acha que o vaso tem que ser. Amém? E lá em Romanos capítulo 9, inclusive, a Bíblia fala que o oleiro não tem poder para dizer que o barro não tem poder para dizer para o oleiro: por que você me fez assim? Eu não tenho que chegar para Deus e questionar Deus: mas por que o Senhor quer que eu seja dessa forma? Ele é o Senhor e pronto, acabou. Amém, irmão? Aqui no Brasil a gente tem um ditado que diz assim: manda quem? E obedece quem tem? Irmão, ele pode. Se eu tiver juízo, eu vou ouvir a voz dele e eu vou obedecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então vamos entender isso aqui, ó. Vamos para a nossa lição. Diz assim, ó: será que ainda existe algo que tem impedido você de herdar o reino do céu? A resposta de Jesus tem duas partes. Primeira parte da resposta de Jesus, olha só: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Isso está em Mateus 19:16, que a gente até leu. Diz assim, ó: como já vimos, a salvação nos é dada gratuitamente pela graça de Deus mediante a nossa, mas a obediência aos mandamentos de Deus é o sinal de que passamos da morte para a vida. Eu já citei para você aqui o nosso irmão Tiago, lá em Tiago capítulo 2, dizendo o seguinte: alguém vai dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Aí Tiago diz, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você sabe que uma pessoa foi salva por aquilo que ela faz. Entenda bem, não é aquilo que nós fazemos que nos salva. A salvação nos foi dada pela graça, pela obra de Jesus. Amém? Ele é o Salvador. Eu não posso me salvar, você não pode se salvar. Nós somos salvos por aquilo que ele fez na cruz. Diga amém. Agora, o que prova que eu fui salvo é aquilo que eu faço. Se eu digo a você que eu recebi a salvação, que eu sou um homem de Deus, que eu sou uma nova criatura, mas eu continuo vivendo na prática do pecado, do erro, significa que eu nunca fui salvo. Eu sou uma pessoa, ou eu sou um falso, um mentiroso, que diz que sou uma coisa e não sou, amém? Ou então eu estou enganado. Eu acho que recebi a salvação, quando na verdade eu não recebi. Você conhece um homem de Deus pela vida dele, por aquilo que ele faz, a maneira como ele fala, o comportamento dele, amém? Eu coloquei algumas passagens aqui só para ficar na sua meditação. Eu vou ler algumas aqui, ó. Mateus 7,16, o Senhor Jesus fala, vamos lá comigo, ó: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? 17, assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. E toda árvore má produz o quê? Frutos. Se você pegar o contexto dessa passagem, o Senhor Jesus está falando sobre falsos profetas. Ele diz que você conhece um falso profeta pelo fruto que ele produz. Mas eu já falei aqui com você, da mesma maneira que existem falsos profetas, existem falsos crentes. Sim ou não? Você conhece os dois pelo mesmo critério. O falso profeta, você olha para a vida dele. Ele tem uma mensagem, às vezes a mensagem dele é até bonita, mas a vida dele é feia. Amém? O falso crente é a mesma coisa. Ele frequenta uma igreja? Frequenta. Canta às vezes os hinos da igreja, tem uma Bíblia em casa? Ele tem. Mas a vida dele, aquilo que ele faz, aquilo que ele pratica, você não vê Deus na vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Não dá para você tirar um fruto mau de uma árvore boa. Não tem como você colher, disse o Senhor Jesus, figos dos abrolhos. O abrolho ele vai produzir, são espinhos, é erva daninha. Quem está entendendo, diga amém. Se a pessoa, irmão, não nasceu de Deus, ainda que ela seja religiosa, as obras dela serão más. Ela não vai ser obediente à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Continuando aqui na lição, eu coloquei outra passagem, vou ler rapidinho, João 14,15. Jesus fala assim: se me amardes, guardareis os meus... Não está na lição, mas eu vou pular um pouquinho para frente com você no versículo 21. Ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então olhem para mim. A pessoa que verdadeiramente ama a Deus é aquela que guarda a palavra.
Quando você vê alguém que obedece aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, é ali que você vê que a pessoa verdadeiramente ama a Deus. Outra passagem que eu coloquei, Romanos 6,16. Isso aqui é forte, hein? Ó, Romanos 6,16. Lê comigo, ó. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a... Eu vou te dar um exemplo. Por favor, reverendo Pedro, vem cá um pouquinho. Por favor, Moacir, vem cá também. Ó, presta atenção aqui, ó. Aqui está o reverendo Pedro, aqui está o reverendo Moacir. Amém? Eu falo para você que eu sou servo do Moacir. Amém? No meu nome de servo, eu sou servo dele. O servo é o escravo, é aquele que obedece. É aquele que vive para o seu Senhor. Amém, meus irmãos? Então, eu deveria obedecê-lo. Eu deveria fazer aquilo que ele manda. Amém? E eu falo para você que eu não tenho nada com o Pedro, que eu não quero nem saber dele. Só que daí, na prática, toda vez que ele manda eu fazer uma coisa, eu não obedeço. Quer ver? Me manda fazer qualquer coisa, uma coisa simples aqui agora, vai. Pega o copo d'água. Pega o copo d'água. Aí esse aqui, ó, eu falo que eu não tenho nada com ele, mas ele manda, eu obedeço. Vai. Pega a guitarra ali, por favor. De quem que é essa guitarra aqui? Ô Pablo, Deus abençoe, viu, Pablo? O que mais que você quer que eu faça? Um Lá maior? Não quero nada. Lá maior. Não, esse aqui é com nona. Vai. Não tem nem som, ó. O inimigo. Tá bom. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? O que você quer que eu faça? Guarda a guitarra. Gente, fica aqui vocês dois. Por que eu fiz isso aqui? Para você entender o seguinte. Tem gente que fala que é crente. Aqui está Jesus, ó. Jesus está falando, faça isso, faça aquilo. Eu não. E aqui está o diabo. Está Satanás. Isso aí é o que, irmão? Você está se benzendo, é saravá. O que é isso? Eu falei, você viu? Ó? Gente, olha para mim. O que eu quero que você entenda? Eu falo que eu odeio ele, mas ele manda, eu obedeço. Você está entendendo? Ele me manda falar a verdade, eu não falo. Eu falo que eu sou dele, mas eu não obedeço a verdade que ele manda eu falar. Ele me manda mentir, eu obedeço. Quem está entendendo, diga amém. Ele fala para mim, não vá em tal lugar. E eu vou exatamente onde ele disse para eu não ir. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que fala que é servo de Deus, mas na verdade ela é serva do pecado. Viu? Está ruim para você o negócio hoje. Olha ali, ó. Vamos ler de novo, ó. 6,16. Lê comigo, ó. Vai do comecinho. Porque agora vocês vão entender, ó. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem? Você é servo de verdade daquele a quem você obedece. Então, irmão, você pode estar na igreja e dizer que você é crente. Eu posso estar na igreja e dizer que eu sou crente. Mas eu sou servo de quem eu obedeço. Se eu obedeço a Deus, então eu sou um servo de Deus. Se eu tenho obedecido ao pecado, eu posso gritar que eu sou crente. De verdade mesmo, eu sou servo do pecado. Vocês estão entendendo? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês, viu? Isso aqui é para você compreender quem você tem sido de verdade. E a última passagem que eu coloquei aqui é João 3,14. Só coloca lá para mim rapidinho. E como é... Não, João 3,14, acho que é 1 de João, desculpa. É 1 de João. Depois você coloca um aí na frente. 1 de João, ó. Não, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Amar o irmão é mandamento. Diga amém. Você sabe que você passou da morte para a vida quando você obedece o mandamento. Vamos continuar a lição, senão eu vou demorar muito. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Na segunda parte da resposta do mestre ao jovem rico, o Senhor mostra que é necessário renunciar qualquer coisa que se torne um empecilho
para segui-lo até o fim. Vamos ler aqui, pessoal, Mateus 19, do 21 ao 22. A Bíblia, acho que está até aberta a sua Bíblia, né? Vamos lá, do 21 ao 22 agora. Ó, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se o quê? Triste, porque possuía muitas propriedades. Irmão, quando Jesus falou para ele, você não pode roubar, não pode matar, adulterar, ele disse, não, Senhor, tudo isso eu tenho feito. Só que o Senhor Jesus conhecia ele, como ele me conhece, ele conhece você. Jesus sabe quem eu sou de verdade. Ele sabe quem é o meu Senhor. Ele sabe a quem eu sirvo. Esse rapaz, ele se considerava um servo de Deus, mas na verdade ele era um servo do dinheiro. E Jesus sabia disso. Uma vez eu ouvi o missionário R.R. Soares explicar que provavelmente esse rapaz, ele deve ter entrado muitas vezes em igrejas, em sinagogas, e ele devia ficar muito aborrecido quando o pregador lá, o mestre lá, quem estava ensinando, tocava no assunto de dinheiro. Amém? Assim como tem gente na igreja que fica chateado também. A pessoa gosta do culto, gosta dos louvores, na hora da oferta ela levanta e vai embora. E não é porque ela precisa ir, é porque ela não concorda. Esse rapaz provavelmente era desse jeito. Ah, mas já vai falar do meu dinheiro de novo, mas esse povo só quer meu dinheiro. Quem está entendendo, diga amém. Aí alguém falou para ele, olha, tem um pregador lá da Galileia, Jesus de Nazaré, ele é diferente. E ele deve ter pensado, esse Jesus aí talvez não queira o meu dinheiro. Quem está entendendo? Quando Jesus deu para ele uma resposta talvez pior, né? Talvez mais severa do que todos os outros tinham dado, irmão, aquilo deve ter caído nele de uma maneira, né? Ele disse, me falta alguma coisa? Jesus disse, falta. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois vem e me segue. Eu costumo dizer uma coisa, irmão. Talvez, esse rapaz tivesse mesmo que dar tudo. Porque existem coisas, entenda bem, toda palavra que é revelada para mim e para você, ela se torna um mandamento de Deus para a sua vida. E tem coisas, irmão, que são de Deus para a minha vida. Eu tinha 13 anos, eu me converti e não demorou muito, foi poucos dias eu entendi que Deus queria que eu estivesse fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje. Isso aqui é um chamado de Deus, irmão, para a minha vida. Talvez não seja para a sua vida. Talvez Deus não queira você aqui no altar, no púlpito, pregando, ensinando a palavra. Amém? Uma coisa que até hoje, entenda bem, até hoje eu não entendi que seja a vontade de Deus para a minha vida, irmão. Eu não entendi que seja a vontade de Deus para mim ser um homem rico. Se Deus me abençoar e Ele me der prosperidade, eu recebo tudo que Deus tem para a minha vida. Amém? Mas tem pessoas que elas têm de Deus o chamado para ganhar dinheiro, irmão. É diferente. Deus quer aquela pessoa rica para ela ser um coluna da casa dele. É aquela pessoa que um dia eu vou estar aqui no altar, eu vou falar, irmão, estou precisando esse mês de uma oferta de 40 mil reais aqui para pagar o aluguel da igreja. A pessoa levanta a mão, pastor, sou eu. Está aqui, ó. Talvez você que está aqui, você tenha esse chamado. Eu acho que eu não tenho. O meu chamado é abençoar as pessoas para que elas enriqueçam. Amém? E a minha riqueza são almas, é ganhar vidas para Jesus. Diga a glória a Deus. Se eu vou deixar uma casa, 2, 3 casas para os meus filhos, se for a vontade dele, amém. Mas se ele não me der nada disso, meu coração não está nisso. Meu coração está aqui, ó. Está no altar. Diga a glória a Deus. Agora, tem pessoas que Deus chamou para ser ricas. E por que eu estou falando isso para você? Aquele rapaz, Jesus disse para ele, vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aquilo era um mandamento para ele. Eu já vi gente falando assim, todo mundo tem que vender tudo e dar para os pobres. Não, não tem não. O Zaqueu era um homem muito rico. Lá em Lucas 19, a Bíblia fala que quando Jesus entrou na casa dele, Zaqueu levantou e disse, Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Se todo mundo tivesse que dar tudo para os pobres, Jesus teria falado, Zaqueu, metade não, você tem que dar tudo.
Mas Jesus falou que ele tinha que dar tudo? Para o Zaqueu metade estava bom. Agora, lá em João, no capítulo 12, a Bíblia fala que uma mulher, a Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ela pegou um perfume muito caro e ela derramou nos pés de Jesus. O traidor, que antes de ser traidor era ladrão, o Judas, quando ele viu aquilo ficou indignado. Ele disse assim: por que essa mulher não vendeu esse perfume e não deu aos pobres? Mas o único pobre que ele estava preocupado era com ele mesmo, porque ele era ladrão, e as ofertas que o ministério de Jesus recebia, João escreveu que ele metia a mão na bolsa e pegava para ele. Jesus olhou para Judas e disse assim: deixa ela. Os pobres sempre vocês vão ter por aí, a mim nem sempre vocês vão ter. Em outras palavras, sabe o que Jesus estava dizendo? Essa mulher não tem que dar nada para pobre nenhum. Hoje, o que ela tinha que dar era para mim. Então, irmão, tem gente que talvez vai ter que dar tudo para os pobres, tem gente que vai ter que dar metade, e tem gente que não vai ter que dar nada. E como é que a pessoa vai saber? Deus fala, amém? E vou dizer para você, tem caso que às vezes Deus pode pedir, não sei se era o caso desse rapaz, eu acredito até eu que seja, que talvez ele vai pedir, mas não vai querer. Lembra do Abraão? O que foi que Deus pediu para Abraão? Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, você vai até o monte que eu vou te mostrar e você vai oferecer ele como um holocausto. Vocês conhecem a história. Quando Abraão estava no lugar que Deus determinou, o rapaz em cima do altar, e ele tomou o cutelo para imolar o rapaz, o anjo de Deus bradou: Abraão, não toque no rapaz, porque agora eu sei que você não me negaria nem mesmo o teu único filho. Em outras palavras, Deus pediu, mas não quis. Abraão estava sendo provado. Amém, irmão? Talvez, irmão, por favor, não posso afirmar. Talvez se esse rapaz da história, que o jovem rico, talvez se ele tivesse falado: amém, Senhor, vou dar tudo para os pobres, estou indo agora. Talvez Jesus tivesse dado, amigo, talvez Jesus tivesse dito: amigo, não precisa dar mais, fica com a tua riqueza. Ajuda os pobres sempre que você puder. Mas agora você me provou que o seu coração não está no dinheiro, que o seu coração está em mim. O que eu estou falando para você? Quando o seu coração está em Deus, você entrega para Ele o que Ele pedir. Amém? Porque o seu coração não está naquilo. Agora, quando o seu coração está na riqueza, se Deus pedir para você, você vai dizer não. Você vai fazer aquilo que o jovem rico fez. Você vai dar as costas para Jesus. E a riqueza, eu vou falar para você aqui na lição, que nem sempre é o quê? Nem sempre é o quê? Dinheiro. Vamos para a lição, ó. Vou dar onde nós paramos. Olha só, diz assim, ó. Depois do Mateus 19 na lição, diz assim: na parábola do semeador, o Senhor Jesus disse que muitos não chegam a dar fruto por causa da sedução das riquezas e os cuidados dessa vida. Deixa eu ler. Mateus 13, 23. Ó, olha como é que está aqui na lição. Ó. 13, 23. O que foi semeado... Perdão, volta no 22. Mateus 13, 22. Diz assim, ó: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmão, tem muita gente que ela não dá fruto porque ela está seduzida pelas riquezas, os cuidados dessa vida, ou seja, o coração dela está nessa vida, o coração dela está nas riquezas. Continua lendo. É o caso lá do jovem rico. Vamos lá, continua de onde nós paramos. Ó, não que as riquezas sejam em si mesmas o problema. Na verdade, elas são uma bênção para aqueles que amam a Deus. Então olha para mim. O problema da riqueza não é a riqueza em si. Amém? Riqueza não é problema. Olha para o irmão e fala: dinheiro não é problema. O problema não é você ser rico. Já falei para você várias vezes. O problema é quando o dinheiro sai do bolso e entra onde? No coração. E o pior de tudo é que tem gente que no bolso não tem nada. Olha para o irmão e fala: no bolso.
Lembra o desenho animado? O camarada pega a carteira, quando abre sai um mosquitinho? Tem gente que está desse jeito, irmão. Mas o coração da pessoa, irmão, ela olha o que é dos outros e cobiça, é ou não é? O cidadão passa lá com um carrão e ele fica, ei, esse é feliz. Você nem sabe, irmão, às vezes é o maior infeliz de todos. Olha lá a casa, lá, rapaz, olha. E meu pai que falava assim, esse é feliz. Feliz é quem tem Jesus, irmão. Mas às vezes você acha que feliz é quem tá viajando lá para Paris, Londres, sabe, essas cidades ricas, São José dos Campos, sabe? Você acha que feliz é quem está nesses lugares, irmão. Feliz é aquele que tem o nome escrito no céu. Diga glória a Deus. O problema não é a riqueza é bênção. Eu coloquei 3 passagens aqui, ó. Qual que eu coloquei? Provérbios 10, 22, não precisa nem abrir, eu vou ler rapidinho, ó. A bênção do Senhor é que e não acrescentadores. A bênção de Deus não deixa ninguém pobre, a bênção de Deus deixa você rico. Eclesiastes 5,19, ó. E quanto ao homem a quem o Senhor deu riqueza, fazenda, poder para delas comer, tomar a sua porção, se alegrar no seu trabalho, isso é o quê? Isso é o quê? Dom de Deus. Tem gente que trata o dinheiro como se o dinheiro fosse uma coisa do diabo. Irmão, se o dinheiro afastasse você de Deus, o diabo estava distribuindo dinheiro na esquina aí para os outros. O que está acontecendo é exatamente o contrário. O diabo está com a mão no bolso dos outros arrancando. Sim ou não? É verdade ou não é? Eu já ouvi alguém dizer assim, o dinheiro é do diabo. Irmão, você quer ver o diabo, fica sem dinheiro. Na hora que o filho chega para o pai e fala assim, pai, eu quero comida, e o pai não tem dinheiro para comprar um pão para o filho. Ali você percebe que dinheiro não é maldição, ele é bênção, amém? O problema, volto a dizer, é quando ele está no coração. Mas vamos mais um pouquinho, eu coloquei mais uma, 2 Coríntios 8, 9, ó. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesses. Jesus se fez pobre para que você fosse rico. Aí alguém vai dizer, não, pastor, Jesus se fez pobre espiritualmente. Uma pessoa pobre espiritualmente não expulsa demônio, não ressuscita morto. Jesus abriu mão da glória que ele tinha para que eu e você pudéssemos viver na glória com ele. E para que todas as suas necessidades fossem supridas. Diga amém. Bom, você já entendeu que riqueza é bênção. Mas olha quando que ela se torna maldição. Diz assim, ó. A palavra... ainda tem mais uma coisa. A palavra, inclusive, possui mandamentos específicos para os crentes que possuem riqueza. Isso aqui foi escrito para os irmãos aqui de São José dos Campos, ó. 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos desse mundo. Estou olhando para vocês aqui agora. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos. O que é uma pessoa altiva? Arrogante, orgulhosa, que acha que é melhor que as outras. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Então, por mais que você tenha dinheiro, recursos, a sua esperança não pode estar no dinheiro. Mas em quem que ela tem que estar? Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus te dá para você ser feliz, amém, irmão? Vamos mais um pouquinho? 18, ó. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis. Agora olha o que está escrito. Entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar. Esse aqui é mandamento para os ricos. Aqui, ó, está escrito, para que possam alcançar a vida. Então o rico pode alcançar a vida eterna, se o coração dele não estiver na riqueza. Vamos mais um pouquinho? Vamos lá, da onde nós paramos aqui, ó. O problema é quando um crente passa a ser dominado pela avareza, que é o quê? O amor às riquezas. Efésios 5,5 diz assim, ó. Porque bem sabeis isso, nenhum fornicador, impuro ou avarento, avareza é o amor ao dinheiro, ó. Ou avarento, o qual é o quê?
idólatra. Então você vê que o avarento ele é idólatra, porque o dinheiro se tornou um ídolo para ele. A outra passagem que eu coloquei aqui foi 1 Timóteo 6,10. Ó, porque o amor do dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor do dinheiro é o quê? A raiz de toda a espécie de mal. Não é o dinheiro, mas amá-lo, sim. Ainda coloquei mais uma passagem aqui. Marcos 10, 23. Rapidinho, para nós terminarmos. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, olha o que Jesus explica: filhos, quão difícil é para o quê? Os que confiam nas riquezas. O problema não é você ter a riqueza, é você confiar nela. A sua confiança tem que estar em Deus. Amém? Para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Aqui já está bom para nós. Depois Jesus continua, mas você já entendeu. Vamos continuar na lição, que eu não quero demorar muito mais. Ó, ainda é importante dizer que nem sempre riquezas consistem em bens materiais, mas em tudo aquilo que está em primeiro lugar no nosso coração. Vamos ler Mateus 6, 21? Ó, coloca ali para mim. Ó, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso... Olha para mim, o seu tesouro é onde está o seu coração. Tem gente que ela não tem o coração no dinheiro, mas ela tem o coração na família dela. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso amar minha família? Pode, mas não acima de Deus. Olha o que Jesus vai falar aqui, ó, no capítulo 10, no versículo 37. Ó, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Continua. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno. Irmão, ame a sua família. Mas lembre, você não vive nem pelo seu pai, nem pela sua mãe, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo marido, nem pela esposa, namorado, namorada. Você vive para Deus. Filipenses 1, 21, Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo. Inclusive, esse aqui é o sentido da vida. Filipenses 1, 21, por favor, põe lá para mim. Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é o quê? É ganho. Por que o morrer é ganho? Porque se eu for embora hoje, para onde eu estou indo? Para o céu. Então, no dia que eu partir dessa vida, pode saber, eu sou a pessoa mais feliz de todas. Porque eu estou indo encontrar o meu amado para quem eu vivo. Diga a glória a Deus. Eu quero viver para dar fruto. Amém? Quero viver para ganhar sua família para Jesus. Para servir a Deus. Amém, irmão? Agora, viver para esse mundo? Não, para esse mundo eu não quero. No dia que eu dei a minha vida para Jesus, irmão, esse mundo para mim se tornou um lugar que eu tenho que passar. Amém? É igual a rodoviária, irmão. Muitos de vocês aqui precisam de vez em quando passar por ali. Quem de vez em quando passa por ali? Alguém quer morar ali? Você sabe, eu estou aqui porque eu preciso estar aqui para ir para a minha casa. Amém ou não? A nossa casa é a Nova Jerusalém Celestial. É lá que eu vou morar. Quem vai morar lá? Olha para o irmão do lado, vê se ele está com cara de que vai para lá. Dá uma olhada aí para ele. Se ele não der um sorriso para você... Olha para o irmão e fala assim, cuidado aí, irmão. Mas quem está indo para lá, irmão? Ô, glória a Deus. Agora olha para mim. Para ir para lá, o seu coração tem que estar em Deus. Olha para mim. E se você precisar em algum momento deixar, irmão, alguém triste para agradar a Deus, então que assim seja. Porque é nisso que mora a renúncia. Amém? Tem moça que a riqueza dela é o namorado dela. E se um dia Deus falar para ela, minha filha, esse namoro seu aí não é meu, termina. Ah, ela não termina. Ela sai da igreja, se afasta de Deus, porque o coração dela não está em Cristo. O coração dela está no namorado. Sério, irmão? Um dia eu vi um grande homem de Deus contando que ele estava gostando de uma moça da igreja
Interessante que eu ouvi ele contar aqui nesse altar aqui. Um grande pastor nosso. Hoje ele está em outro estado fazendo obra de Deus. Mas eu vi ele contar aqui nesse altar que ele estava gostando de uma moça da igreja e ele já tinha combinado com ela. Ele tinha falado assim, ó, vai ter uma festa da igreja. Ia ter uma festa, acho que de aniversário, se eu não me engano. E ia ter uns irmãos da igreja lá, o pastor ia estar lá. Aí ele falou assim, o que eu faço? Eu aproveito uma hora que o pastor der uma deixa, eu chego no pastor e falo com ele que a gente vai namorar, tá bom? Aí ela, beleza, combinado. Chegou na hora da festinha, estava lá o pastor, os irmãos da igreja. Quando o pastor deu um espacinho, esse rapaz chegou no pastor e falou assim, pastor, sabe a fulana? O pastor só olhou para ele e falou assim, a fulana é nada feito. O pastor já entendeu na hora. E virou as costas e não falou mais nada. Ele disse que ele saiu, chegou na moça, e a moça toda empolgada. E o que o pastor falou? O pastor falou, nada feito. Aí ela, e agora? Ele, nada feito, você não entendeu? A moça foi embora da festa chorando, brava, xingando, falando mal, não sei o quê. E ele ficou triste naquela hora. Mas eu vi ele aqui contando, ele falou assim, depois de uns dias eu comecei a descobrir coisa daquela menina que eu nem imaginava. Aquele dia meu pastor foi usado por Deus para me dar um livramento. Passou um tempo depois eu conheci a minha esposa, que se tornou minha companheira na obra e no ministério. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem gente que se Jesus falar para ela, termina com esse namorado, mas de jeito nenhum. Termina com essa menina de jeito maneiro. Por quê? Porque o coração está ali. Bom, vocês já entenderam. Vamos lá. Da onde nós paramos? A salvação é apresentada nas Escrituras como um processo. Há uma porta de entrada. João, capítulo 10, verso 9, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará passagem. Quando eu falar dos versículos, é só você olhar que sempre vai estar ali. A outra passagem que eu coloquei é Mateus 7,13. Olha Jesus falando, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Vamos lá, eu falei da porta, continua. Há um caminho a ser percorrido. João 14,6, Jesus diz, eu sou a verdade, a vida. A outra passagem que eu coloquei é Mateus 7,14. Jesus diz assim, 7,14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida. Vamos continuar na lição de onde nós paramos. E um alvo a ser alcançado. Filipenses 3,13, Paulo diz assim, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, olhem para mim. Você vê que quando a Bíblia apresenta a salvação, ela fala que há uma porta, há um caminho, amém? E tem uma chegada, tem um alvo, um lugar que eu quero chegar, que eu quero atingir. Quem está entendendo, diga amém. Tem muitas pessoas que não entenderam isso. Elas acreditam o seguinte, a salvação é passar pela porta, amém? Cristo é a porta, entrei pela porta, estou salvo e salvo para sempre. Só que a Bíblia mostra que você vai passar pela porta e vai ter um caminho. Diga para o teu irmão, não é só a porta que é estreita. Olha para o irmão e fala, o caminho também é apertado. Lembra do meu amigo que estava acima do peso? Vocês não ficaram chateados de eu falar, não. É verdade isso aqui. Amém? Lembra do meu amigo? Imagina você que o meu amigo entrasse numa dieta rigorosa, fosse para uma academia e agora eu vou perder peso. Quem está entendendo, diga amém. E ele perdesse peso até caber na porta. Entrei. Todo o excesso que me impedia de passar pela porta foi embora. Diga amém. Só que daí, no momento que ele passa pela porta, ele descobre que a porta dá acesso a um corredor. Lá na frente está o lugar que ele quer chegar. Quem está entendendo, diga amém. Só que durante o caminho ele não pode ganhar peso. Porque se ele ganhar, ele vai ficar entalado, ele não vai conseguir chegar.
Amém, irmão? Para entregar a vida para Jesus, você teve que renunciar a alguma coisa. Você sabe o que era? Quando eu conhecia Cristo, eu era idólatra, meus irmãos. Eu era. Eu carregava a imagenzinha, beijava o pé dela. Eu tinha lá no meu quarto. Eu fui. Quem foi aqui também? E quando eu entendi que para passar pela porta eu tinha que renunciar àquilo, eu tirei tudo aquilo da minha vida. Mas não foi só isso, eu tinha outras coisas também, irmão. Eu tinha ódio no coração, eu tinha mágoa, amém? Mágoa de pessoas da minha família, mágoa de amigos, amém, irmão? Eu lembro, olha para o pastor, eu consigo lembrar do velho Alex, o homem que eu fui, eu consigo lembrar de mim antes de conhecer Jesus, olhando para pessoas e falando assim, eu queria que essa pessoa morresse. Eu lembro. Hoje eu não consigo mais ter isso com ninguém, irmão. Mas eu tive que renunciar àquilo para passar pela porta, amém? Eu abri mão da idolatria, abri mão de tudo e dei minha vida para Jesus, diga glória a Deus. E passei pela porta. E agora eu encontrei o caminho. Só que olha para mim, não adianta agora que eu entrei no caminho, eu querer voltar a ser idólatra. Eu querer voltar a ter ódio no coração. Tem gente que depois que encontrou Jesus, passou pela porta, recebeu a salvação, agora, depois de crente, ela está querendo que o caminho fique mais largo e não vai ficar. Amém? Existe, olha para mim, existe uma porta, existe um caminho e existe um alvo. E o nosso irmão Paulo, ele está dizendo, 3,13, quanto a mim, irmãos, não julgo que o haja alcançado. Põe lá para mim, Filipenses 3,3, onde a gente começou. Quanto a mim, irmãos, bota lá no comecinho. Não julgo que o haja alcançado. Em outras palavras, Paulo está dizendo, ainda não cheguei. Gente, se Paulo não tinha chegado, imagina se o Alex já chegou. Ele está falando, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Irmão, você entregou a vida para Jesus, você passou pela porta, agora fala a verdade, depois que você passou pela porta, quanta coisa aconteceu para você parar? É verdade ou não é, meus irmãos? E fala para mim, sem responder, sem levantar a mão, quantas pessoas você conhece que pararam? Quantas? Irmão, eu podia ficar aqui horas falando para você de pessoas que começaram comigo e pararam em algum momento do caminho. Que tristeza, irmão. Um dia eu estava no centro da minha cidade, já estava casado. Eu estava no carro, minha esposa do lado, eu parei Parei ali no semáforo ali, estava vermelho, parei, eu olhei para o ponto de ônibus do lado, eu vi um rapaz, um conhecido, e eu olhei para minha esposa e falei assim, Daiane, você está vendo aquele rapaz? O rapaz, não julgando ele, irmão, que Jesus salve ele, mas o rapaz fumando, todo doido. Eu falei para minha esposa, está vendo aquele rapaz? Ela falou, tô. Eu falei assim, quando eu fui para a igreja, eu queria ser igual aquele rapaz, porque ele era obreiro. E eu olhava para ele, eu falava, Jesus, eu quero ser um obreiro igual ele, porque ele expulsava demônio. Meu pastor dava oportunidade para pregar, ele pregava. Mas em algum momento ele parou. Olha para o irmão e fala, você não pode parar. Vocês estão entendendo? Vamos continuar na lição, da onde nós paramos aqui. Muitos não chegam a passar pela porta, pois não estão dispostos a renunciar ao amor desse mundo e se entregar a Cristo. Lucas 13, 23, lê comigo, olha que pergunta. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? Você vê que a pergunta é sobre salvação. E olha a resposta de Jesus, e ele respondeu, porfiai é brigar, lute, amém? Por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus aqui não está falando do caminho, ele está falando da porta. Muitas pessoas não passam pela porta porque não querem renunciar a algo. Um dia, eu evangelizei uma moça, não vou falar quem foi, quando foi, nem onde foi. Eu lembro até hoje, eu estava indo para a escola, aliás, indo para a escola, voltando da escola, alguma coisa assim.
e conversando com essa moça. E falando de Jesus para ela. Irmão, e eu sei que Deus me usou. Porque quando eu terminei de dar a palavra para ela, a gente estava no caminho andando, ela falou para mim assim: Alex, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. A moça falou assim para mim. Eu falei, glória a Deus. Ela falou para mim assim, eu vou chegar em casa e vou falar com a minha mãe. No outro dia, a gente estava voltando da escola, agora eu lembrei, porque no outro dia a gente estava indo. E no caminho indo, eu encontrei com ela e eu falei, fulana, e aí? Vamos para a igreja, não sei o quê? Ela disse para mim, Alex, não posso. Eu falei, mas como você não pode? Ela falou assim, eu falei com a minha mãe que você tinha pregado para mim. E a minha mãe começou a chorar, ficou triste, disse que eu ia trair a nossa religião. Eu falei, mas eu não falei para você de religião, eu falei de Jesus. Ela falou, pois é, mas eu não posso ser crente porque eu não posso deixar minha mãe triste. Eu falei, mas aí você está deixando Jesus triste. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que não passam pela porta porque não querem entristecer um pai, uma mãe, porque não querem abrir mão de algo. A riqueza. Quem está entendendo, diga amém. Vamos continuar, da onde nós paramos aqui. Ó. Vamos lá, da onde nós paramos. Eu coloquei 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui já deu para vocês entenderem. Outros se perdem no caminho e não chegam a alcançar o alvo, pois não vencem os embaraços e o pecado que existem pelo caminho. Hebreus 12:1 diz assim, ó, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que é a carreira? A carreira é o percurso da corrida. Tem uma largada, da onde você sai, e tem uma chegada. Um dia nós vamos chegar no céu. Mas até chegar lá, irmão, haverão obstáculos. A nossa corrida não é uma corrida de velocidade. Eu não estou disputando para chegar antes do Moacir, chegar antes de você. Não. Eu quero que todo mundo chegue, diga amém. Mas é uma corrida de perseverança. E uma corrida de obstáculo. Por quê? Porque o escritor sagrado diz, ó, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. O embaraço são as coisas que te atrasam, que te atrapalham. E o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, irmão, ele prende você. O embaraço te atrasa. O pecado te para. Quando uma pessoa peca, não é que ela começa a andar mais devagar, ela para. Enquanto não houver arrependimento, ela não continua na corrida. Então é como se Deus estivesse dizendo que para você chegar no final da corrida, para você alcançar o prêmio, você vai ter que vencer esses obstáculos. Tem gente que não vence. Tem gente que para em algum momento da caminhada. Diga, eu não vou parar. Vamos terminar a nossa lição, pessoal. Diz assim, ainda há uma última questão a ser tratada. Alguém que recebeu de Deus a dádiva salvadora pode vir a perdê-la? Embora muitos afirmem que não, e até zombem de tal possibilidade, a palavra nos dá claros sinais de alerta sobre o assunto. Para um minuto, olhem para mim. É possível alguém perder a salvação, irmãos? Você sabe que tem gente que escarnece da gente quando a gente fala isso, né? Ah, o pessoal lá daquela igreja, um dia é salvo, outro dia não é. Eles perdem a salvação de manhã, ganham a salvação à noite. Zombam da gente quando a gente fala sobre isso. Só que quando eu olho para a palavra, eu vejo sinais claros de que é possível que você tenha recebido a graça de Deus e você perca essa dádiva. Olha só, eu coloquei algumas coisas aqui, ó, para ficar de alerta para você. Vamos lá. Depois dos 2 pontos, ó. É possível cair da graça. Gálatas 5,4, ó. Separados estáis de Cristo, vós, que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Irmão, uma pessoa que cai, ela não pode cair da onde ela não alcançou. Amém?
para eu cair desse púlpito, primeiro eu tenho que subir nesse púlpito. Vocês concordam comigo? Para eu cair do telhado, primeiro eu tenho que subir no telhado. Não tem como eu cair de um lugar onde eu não estive. Paulo está dizendo, da graça tendes caído. Vocês alcançaram a graça, mas caíram dela. Então fica claro que algumas pessoas recebem a graça de Deus. E Paulo escreveu para Tito, lá no capítulo 2, no versículo 15, ele diz, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. É a graça de Deus que nos traz salvação. Diga amém. Se uma pessoa cai da graça, é porque ela esteve com a salvação e por algum motivo perdeu. Vamos mais um pouco? Vamos lá da onde nós continuamos, ó. O Senhor disse que só seria salvo quem perseverasse até Mateus 24, 13. Mateus 24 você tem que ler o texto inteiro. Jesus está falando sobre o fim dos tempos. Mas ele diz assim, ó, Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até será, irmão. O texto está muito claro dizendo, será salvo quem perseverar até. Se eu deixar de perseverar, se eu parar na caminhada, eu não vou alcançar o alvo. São palavras de Jesus. Amém? Vamos mais um pouco? Da onde nós continuamos? Da onde nós paramos? Ó. Mesmo depois de todas as experiências espirituais possíveis, é possível alguém rejeitar a Cristo. Hebreus 6,4, eu mostrei para você semana passada. Olha só, estou acabando. Ó, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Então entenda bem. A pessoa recebeu a iluminação. Eu estava em trevas, eu recebi a luz. Quem recebeu a luz de Deus aqui? Então olha só. A pessoa foi iluminada. Ó, continua. E provaram o dom celestial. Eu tenho provado de muitos dons celestiais. Quem tem provado também? Mais um pouquinho. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Eu sou participante do Espírito Santo. Eu fui ungido pelo poder do Espírito Santo. Fui batizado no Espírito Santo. Eu tenho provado na minha vida não só dons espirituais, como frutos espirituais que Deus tem me permitido ter. Amém? Que mais? E provaram a boa palavra de Deus. Quem tem provado a boa palavra de Deus aqui? Essa palavra que você tem ouvido, ela é boa? Então olha só. Deus está dizendo que tem pessoas que foram iluminadas, amém? Que provaram do dom celestial, participaram do Espírito Santo, provaram a boa palavra e as virtudes do século futuro. Eu sei o que está me aguardando na eternidade. E olha o que diz depois. E recaíram, sejam outra vez renovadas para arrependimento. Eu já falei para você que aqui não é pecar. O crente, se ele pecar, mas ele se arrepender, há possibilidade de perdão. Diga amém. O problema é a pessoa que não quer se arrepender. Mas a questão aqui não é sobre o pecado. Isso eu falei semana passada. Eu peguei esse texto para mostrar para você o seguinte, que tem pessoas que provaram a boa palavra, que receberam o Espírito Santo, amém? Foram iluminadas e que por algum motivo caíram, amém? Então não tem essa coisa de que salvo uma vez, salvo para sempre. É possível alguém ter experimentado tudo de melhor que Deus tem para oferecer e essa pessoa cair. É possível. O conselho para você é vigiar para não cair. Amém? A última coisa que eu coloquei está aqui, ó. E o Senhor disse que é possível que o nome de alguém seja arriscado do livro da vida. Apocalipse 3, versículo 5. Jesus diz, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Que coisa linda. Um dia o Senhor vai falar o seu nome. Ele vai abrir o seu livro e vai estar escrito lá, amém, irmão? Vai estar lá, Alex de Lima da Silva. O livro da vida vai abrir e vai estar lá, Dalvinha. Ah, foi legal com você agora, Dal. Outro dia eu conto para vocês o nome da Dalva. Gente, olha para mim. O Senhor vai ler o seu nome. Olha aí para o irmão e fala assim, fala o seu nome aí. Se ele não falar é porque Jesus não vai chamar o nome dele. Fala aí. Olha para mim.
Sabe quem são as pessoas que ele vai chamar o nome? Volta no versículo 5. Apocalipse 3:5. O que vencer. Se você não vencer, irmão, vão ter tentações, vão ter lutas, mas se você não vencer, seu nome não vai ser chamado. Amém? Se tem alguma coisa, qualquer coisa que é necessário você renunciar por amor a Cristo, faça isso hoje. Amém? Aí, sentado onde você está, coloque a mão no teu coração. Vai ser rápido agora que a oração. Feche os seus olhos. Pai amado, que importante aquilo que o Senhor tratou conosco, meu Deus, neste dia. Senhor, eu não quero perder aquilo que eu recebi de graça. Eu não paguei o preço, o meu Senhor pagou. Foi Ele que veio e fez aquilo que eu não poderia fazer. Abriu mão da sua glória. Sangrou, meu Deus, lá naquela cruz, no madeiro, no Calvário. Pagou a dívida que eu jamais poderia pagar. Ah, meu Senhor. Eu recebi de graça, mas a salvação me foi dada como um presente que eu não posso perder, eu tenho que guardar. Irmão, por um minuto, visualize isso. Que você paga um preço tão alto para dar um presente à pessoa que você ama. E um dia você encontra aquela pessoa e você pergunta a ela: como está o presente que eu te dei? E a pessoa te diz: eu perdi, quebrou, eu não cuidei, eu não guardei. Irmão, não permita que se perca essa bênção tão grande que nós recebemos, que você recebeu. Eu não quero, Senhor, que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Aleluias. Glória a Deus. Vem, Senhor. Eu preciso de Ti. Aleluias. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar, o desejo de te adorar. Canta, igreja, vem, Senhor, vem, vem, Senhor, e me todos os dias, só para te adorar, só para te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular, teu jardim particular. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, eu não quero que os meus olhos percam o teu brilho, o brilho do primeiro amor. Aleluia. Irmão, irmã, se você pode, se levante agora. E quando você se levantar, quando você ficar de pé,
Em nome de Jesus, louve de todo o teu coração. Oh, aleluia, estou no meu jardim. Percam o brilho do primeiro amor. Percam o brilho. Aleluia. Do primeiro amor. Não quero que em mim se perca. Não quero que em mim se perca. O desejo de te adorar. O desejo de te adorar. Te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular, jardim particular. Oh, aleluia. Senhor, nós te pedimos nessa hora, Pai, resgata, meu Deus. Resgata, meu Senhor, aquele, meu Pai, que está perdido. Resgata, meu Senhor, aquele, meu Deus, que um dia talvez já até esteve na Tua presença e se afastou, se perdeu, meu Deus, por algum motivo. O filho que saiu de casa e que, meu Deus, foi para gastar tudo no mundo. Ah, meu Pai querido, mas agora ele caiu em si e ele disse: quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Pai, o filho está voltando. Recebe agora, meu Deus. Recebe agora, meu Pai, o teu filho que está voltando, a tua filha que está voltando, aquele que está arrependido, meu Senhor. Aleluia. Ouça a oração, meu Deus, daquele que está dizendo: salva-me, Senhor, perdoa os meus pecados, purifica-me, ó Deus, com o sangue de Jesus. Purifica o teu povo agora. Obrigado. Com a sua mão direita erguida, levantada ao céu, diga assim: meu Deus. Diga: eis-me aqui. Diga: eu peço ao Senhor, purifica-me com o sangue de Jesus. Diga assim: que o teu sangue venha agora limpar, purificar toda a minha vida. Diga: eu creio. Diga: eu creio que há um só Deus. Diga: e creio no único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, que morreu por mim, que purificou com o sangue dele os pecados de toda a humanidade. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Receba a paz de Deus no seu coração. Receba agora, aleluia. Oh, glória a Deus. Receba a certeza, a paz
a convicção de que você é um filho de Deus. Obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. E agora coloque essa mão sobre a sua cabeça. E em nome de Jesus eu digo todo mal que até hoje prendeu, dominou, escravizou essa pessoa, não somente na prática do pecado, mas que prendeu e escraviza essa pessoa na miséria, na enfermidade, todo mal agora, toda obra do diabo, todo espírito maligno, todo espírito imundo, seja repreendido, seja amarrado e saia dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo todo mal e eu digo: todo mal, vai embora, vai embora. Tire a mão da cabeça e diga: sai. Sai toda dor, sai todo sofrimento, sai a depressão, a angústia, a tristeza, todo mal. Diga: sai em nome de Jesus. Seja abençoado para a glória de Deus. Levante as mãos e diga: obrigado, Jesus. Diga: eu sou teu. Diga: minha vida é totalmente tua. E todos digam amém. Glórias a Deus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Você que está assistindo em casa, só lembrando você que a sede da Igreja da Graça de Deus aqui de São José dos Campos está situada na Praça Padre João 200. A nossa igreja abre todos os dias, tá bom? De domingo a domingo, segunda a segunda, todos os dias. E hoje, domingo, é um dia especial. Domingo é o dia dos filhos de Deus. 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, às 18 horas. 7, 10, 15 e 18. Nós temos as reuniões, não deixe de estar presente. Certamente Deus é contigo. Fique na paz, Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus. Pode sentar, pessoal.